de novos começos. Ter a sua presença aqui é uma alegria para nós. E para o melhor conforto de todos, mantenha o seu celular no modo silencioso. Para você que trouxe seu filho para esta reunião, leve até o Lagoinha Kids. Lá nós temos um espaço e atividades de qualidade e ensino para o seu filho. Se você deseja fazer um pedido de oração ou necessita de um envelope de dízimo e oferta, você pode solicitar um diácono. Ele disponibilizará para você. E agora, fique de pé no seu lugar, porque a nossa reunião vai começar agora. Senhor Jesus, nada, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Mais uma manhã nós estamos aqui. Queria deixar um abraço do pastor Ricamar. Mais tarde ele vai estar aí. Mas aprova o Senhor, nós estamos aqui para ministrarmos uma palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu queria ministrar algo que Deus tem falado muito comigo. E nesses últimos tempos eu tenho vivido isso, tenho anunciado isso a várias pessoas, que é aquilo que Deus tem falado, para que a gente tenha uma vida direcionada pelo Senhor. E a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Sei que é um texto bem conhecido, mas existe algo da parte do Senhor para mim e para você nessa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com muitas pessoas aqui, porque você entrou na casa do Senhor e existe uma direção dada pelo Senhor. A palavra ela não volta vazia, a palavra ela volta cheia. A palavra de Deus ela tem que cair no terreno, e o terreno é o nosso coração. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu oro para que quando você passar por aquelas portas, que essa semente ela frutifique, para que o inimigo não tente tirar essa semente de nosso coração no decorrer da semana, ou no decorrer dos dias que vão se passando, porque a palavra de Deus ela é alimento para nós, e nós viemos aqui nessa manhã para nos alimentarmos do Senhor. Então a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã estamos aqui, Senhor Jesus, para glorificar o Teu santo nome. Pai, esconda o pregador atrás da cruz. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nessa manhã estamos aqui direcionados pelo Teu Espírito Santo para trazer uma palavra para a Tua igreja, Senhor Jesus, assim como a Tua palavra diz que ela corta para os dois lados, que ela entra desde as entranhas, Senhor Jesus, e ela vai até as medulas, os ossos, assim a Sua palavra possa ser direcionada, ser capacitada. Não deixe que nenhum impedimento, meu Pai, não deixe que nada, Senhor Jesus, nenhum espírito maligno possa chegar aqui, Senhor Jesus, e trazer alguma coisa de confusão. Pai, em nome de Jesus, todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós possamos estar nesse local, porque é santo, Senhor Jesus, e nós acreditamos no Senhor. Amém? Essa é uma palavra bem conhecida, quando Jesus ele faz uma analogia, ele está fazendo uma comparação de uma casa num alicerce, uma casa sobre areia. E quando a gente fala justamente sobre construção, quando a gente fala justamente sobre algo que a gente tem que construir, quando a gente fala algo que Jesus está trazendo, é para trazer uma mensagem bem simples, bem explicativa, para que as pessoas possam ter o conhecimento daquilo que Jesus está falando. E Jesus está falando ali, dando um exemplo de como que se constrói uma casa. E muitas das vezes a nossa vida, nós como seres humanos aqui na terra, nós passamos por um momento de dificuldade, porque existe algo na nossa vida que a gente não sabe. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém sabe o que vai acontecer daqui a um mês? Eu desde criança eu ouço falar que vai passar um meteoro todo ano e vai destruir a terra.
Todo ano é a mesma coisa, todo ano fala isso. Está vindo um meteoro, está passando o cometa Halley, está não sei o quê, está indo. Agora apareceu um outro agora, né? Apareceu um essa semana aí que a sociedade, ou o nosso inimigo, tem falado muito isso para nos assustar, para nos estremecer. Ontem eu estava dando aula aqui do batismo, e eu estava explicando para algumas pessoas, existem coisas que nós temos que ter embasamento na Bíblia, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos enganados por nada. Existe algo que nós temos que ter e ter a certeza de que quanto mais eu conheço a Bíblia, menos enganado eu sou por aquilo que é falado, por aquilo que é dito, por aquilo que é direcionado. Quando a Bíblia me torna minha regra de fé, eu não sou enganado por qualquer coisa. Foi feito um estudo falando sobre a pandemia, e muitas das vezes a gente tenta entender por que a pandemia veio. E eu tenho um amigo meu que ele é médico, e ele, numas pesquisas que se tiveram, os médicos descobriram que durante a pandemia morreu muito menos gente do que morreu de Covid. Mas a mídia declarava todo dia o número de mortos. Mas quantas pessoas não passaram pelo hospital porque não sofreram um acidente? Quantas pessoas não passaram pelo hospital porque não entraram em coma? Quantas pessoas não tiveram overdose? Quantas pessoas? O número de mortos durante os dias, de outras coisas que a gente tem visto, que tem acontecido. Mas justamente a mídia, ela tem lançado sobre mim, sobre você algo, que é para nós, todos os dias, termos medo de todas as coisas. É só você ligar o jornal, e quantas notícias boas você vê no jornal? Eu sou cristão, todo dia eu ouço testemunho de várias pessoas que sentam nessa cadeira e falam o que Deus fez, mas não é relatado numa mídia. Todos os dias eu chego aqui na casa do Senhor e eu tenho a oportunidade de ouvir testemunho de pessoas, não porque Jesus fez, não porque Deus fez um milagre, não porque Deus fez, o Jefferson veio aqui esses dias e deu um testemunho, um jovem de 19 anos com câncer, e foi curado, quando todos os médicos desenganaram. Isso não foi falado na mídia, porque a mídia, ela tenta nos botar medo a todo instante, a todo tempo, e tudo que nós fazemos é ter medo. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos a direção do Senhor, a nossa vida é baseada e pautada naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela já foi escrita, desde o início ao final, já está tudo selado, já está tudo. Deus, ele é tão perfeito, que ele fez, e ele já determinou, olha, o princípio foi assim, a queda do homem foi assim, a restauração é Jesus, e a salvação vai ser desse jeito. E se você ler o livro de Apocalipse, lá está falando. A Bíblia, ela é mais atual. A Bíblia, ela tem mais notícias atuais do que o jornal de amanhã. Você não entendeu? A Bíblia, ela é tão atualizada que ela está no jornal de amanhã. E existem coisas que nós devemos entender. E quando a gente fala justamente sobre isso, a nossa vida se baseia em escolha. A pergunta é: como nós estamos vivendo a nossa vida? Você tem a oportunidade, nessa manhã, de refletir como que você tem vivido a sua vida. Se eu fizesse uma pergunta para você e te perguntar assim: aonde você vai estar daqui a 5 anos? Você tem 1 minuto. Do jeito que você está vivendo hoje, como que você vai estar daqui a 5 anos? Você já se planejou para isso? Você já pensou? Só que para mim estar daqui a 5 anos, o que eu tenho que fazer? É uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, porque para mim alcançar algo daqui a 5 anos, eu tenho que começar a plantar hoje. Para mim ter algo que eu almejo ao Senhor, eu faço uma oração: Senhor, eu quero uma casa. Mas se eu não começar a ter a direção de que a casa que eu quero, o tamanho que eu quero, aonde que eu quero, os recursos que eu preciso para fazer, para mim me planejar para daqui a 5 anos, Deus abençoar você com os recursos necessários para que daqui a 5 anos você esteja na sua casa. O problema é que nós vivemos de um jeito, nós vivemos numa sociedade onde que desde os nossos filhos nós não fomos criados e não fomos gerados para termos planejamento. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso, sobre como planejar as coisas. As nossas escolas ensinam tantas coisas, mas não ensinam recursos financeiros. Se você for num país de primeiro mundo, você vai ver que as matérias principais são economia, estudo financeiro,
são as principais matérias, e aqui no Brasil não. Nós vivemos numa sociedade onde que nós não temos o domínio sobre algumas ferramentas que nos foram ensinadas. Por isso que nós precisamos tanto da palavra de Deus, para nos orientar. Assim a nossa vida ela vai vivendo, para que nós possamos viver de uma forma onde que tudo que nós fazemos é de acordo com a nossa decisão. A decisão que você tomou lá no passado, ela repercutiu nos dias de hoje. Quantas decisões nós tomamos certas? Deu certo. Mas quantas decisões nós tomamos erradas? E deu errado. A nossa vida é pautada em planejamento. A nossa vida tem que ser pautada em planejamento. A nossa vida tem que ser pautada. A nossa vida tem que ser direcionada pela palavra de Deus, daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo, daquilo que Deus me dá direção. A nossa vida ela tem que ser planejada, executada, se eu posso fazer ou se eu não posso. A nossa vida ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E por isso que a palavra ela vem falar sobre isso. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E nós vamos fazer alguma coisa, a nossa vida, ela se baseia em direção e planejamento. A palavra de Deus diz que os sonhos são do homem, mas os passos quem dá é o Senhor. Eu posso sonhar em ter algo, se eu entrego isso na mão do Senhor, e eu declaro isso para o Senhor, que esse algo que eu quero faz parte do reino de Deus, isso vai se cumprir. Ele vai dar o caminho, Ele vai dar a direção, Ele vai dar o propósito. Eu passei por muitos momentos da minha vida, vou dar um testemunho, que eu não entendi algumas coisas, mas eu sempre acreditei que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. E eu estava trabalhando, eu tinha um trabalho bom, eu comecei a ser vendedor, comecei a prosperar, e eu orava ao Senhor e Deus prosperava, eu orava ao Senhor e Deus prosperava, e quando eu comecei a viver uma fase boa da minha vida, falo de recurso financeiro, de repente eu perco meu emprego, eu fui mandado embora, foi a primeira vez que eu fui mandado embora de uma empresa, fiquei muito chateado, fiquei muito triste, fui para o monte, chorei, clamei ao Senhor, e eu não entendia, mas ali eu achava que tinha algo, e naquele dia eu fiz uma oração para o Senhor, trabalhando, eu fiz uma oração: Senhor, eu nunca mais quero trabalhar de carteira assinada para ninguém, eu quero viver na sua dependência. Eu abri a minha empresa, um CNPJ, e fui trabalhar. Se passado alguns anos, hoje eu tenho uma empresa, não uma, mas 3 empresas, para a honra e glória do Senhor. E eu entendi que se eu tivesse continuado sendo vendedor, eu seria um bom vendedor, estaria trabalhando e estaria empregado até hoje. Mas a Bíblia diz que Deus não quer a gente como cauda, Ele quer a gente como cabeça. Eu não sei qual situação você está passando, mas eu sirvo um Deus que faz milagre. Eu não sei o que você almeja da sua vida, mas o planejamento ele tem que ser feito, tem que ser executado. Então, quando Jesus está falando justamente da gente construir uma casa, Ele está falando assim: olha, o homem prudente é aquele que constrói uma casa sobre um alicerce, sobre a rocha. Seu alicerce está firmado na rocha. A gente tem que entender. O primeiro passo que a gente tem que entender, pegando esse exemplo que Jesus deu, é de como construir uma casa. A primeira coisa, quando nós vamos construir, nós temos que ter entendimento, é o local onde nós vamos construir essa casa. Eu tinha uma irmã, conheço uma irmã, que eu congregava junto com ela, e ela morava na beira do rio. É uma escolha dela, ela comprou a casa na beira do rio. Só que por 2 ou 3 enchentes, nós tivemos que comprar todos os móveis dela, porque toda vez que dava um enchente, ela perdia tudo. A nossa vida se baseia em decisões, de tomada de decisões. A nossa vida se baseia em planejamentos que nós fazemos, ou os planejamentos que nós não fazemos, das escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida. E nós temos vivido no meio, onde que tudo é muito rápido. Hoje as tomadas de decisões têm que ser muito rápidas. Quando a gente aprende, a primeira coisa que nós aprendemos quando nós fazemos sobre como cuidar dos nossos recursos financeiros, você sabe qual a primeira coisa que nós aprendemos? É nunca tomar uma decisão de imediato. Nunca. A primeira coisa que nós aprendemos é que
Se eu for comprar algo, eu tenho que, às vezes você compra na emoção, mas toda vez que você for comprar algo, você vai lá, olha, não compra, vai para casa, você analisa, depois você volta, se é realmente necessário ou não, ou se você faz as coisas por impulso ou não. Por isso, porque nós vivemos numa sociedade onde que tudo é muito acelerado. Eu sou da época que para gravar uma música demorava 3, 4 minutos no disquete. Hoje, se a propaganda é de 2 segundos, você já não consegue ver, você já faz assim, ó. Você já vai tirando. Você já começa a ver, não te interessa, você já sai. Nós vivemos no meio onde que tudo é muito rápido. Então a escolha da nossa vida, ela se baseia justamente nisso. O que eu tenho que escolher, qual local? Essa talvez é a mais importante escolha. Imagina quem escolhe uma casa na beira de um rio. A nossa vida também é assim, devemos escolher bem um local. Aonde que nós vivemos? Nós devemos escolher bem um local aonde nós estamos inseridos. Nós temos que entender e saber aonde que eu estou localizado. Se o meu local, se a igreja que eu estou, ela é uma igreja onde que ela ensina os princípios, os valores da Bíblia. Se a minha casa, onde que eu estou, o meu ambiente de trabalho, ele tem sido um ambiente favorável, aquilo que de acordo com as minhas escolhas ou os meus planejamentos, os ambientes que eu frequento, eles me levam para mais perto de Deus ou eles me afastam de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Tudo que for de Deus, Ele vai te levar para mais próximo de Deus. Deus, Ele não vai te botar em algum lugar para te afastar dEle. Escuta, Deus nunca vai te dar alguma coisa que vai te afastar dEle. Deus nunca vai te dar uma casa na praia, para que no verão você deixe de cultuar ao Senhor para ficar na praia. Deus nunca vai te dar um emprego, para que você trabalhe tanto, que você não tenha oportunidade de vir no culto. Deus nunca vai botar Ele acima de qualquer coisa. Ele é o suficiente. Os planejamentos são assim. Eu montei a minha empresa, eu passei por alguns momentos de dificuldades, porque eu estava numa batalha entre o meu ministério e a empresa, e eu sabia que se eu trabalhasse mais, se eu viajasse mais, eu ganharia mais. Eu sabia que se eu dedicasse mais, as coisas iriam melhorar meu recurso, e eu entrei num conflito pessoal entre eu e Deus. Senhor, e aí? Eu continuo, eu paro, eu faço, foi uma promessa do Senhor na minha vida e se cumpriu, e agora? O Espírito Santo me acordou às 3 horas da manhã, eu estava em Nova Venécia, e ele falou assim: filho, eu te prometi, por que você trabalha tanto? Se foi eu que te prometi. E a partir daquele momento eu fiz outra oração: Senhor, então tá bom, a partir de hoje eu vou me dedicar ao meu ministério, vou trabalhar na minha empresa, mas eu vou trabalhar de um jeito diferente. Eu quero que o Senhor faça um milagre a partir de agora. E a minha empresa nunca prosperou tanto, a partir do momento que Ele começou a direcionar. Os clientes começaram a chegar. Eu sento na mesa de pessoas que eu nunca imaginei sentar. Pessoas me ligam que eu nunca imaginei que eu poderia falar com pessoas. Estou falando das maiores empresas de mármore e granito do mundo. Não estou falando do Brasil só não, do mundo, que nos procuram. Por quê? Porque eu entendo, e os meus funcionários entendem, que é a mão de Deus operando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Isso me traz paz e me traz alegria de saber que Deus está no controle. E se amanhã Ele pedir a minha empresa, eu entrego. Toma, Senhor. Porque é o reino de Deus, não sou eu. Eu só administro aquilo que Deus tem dado em minhas mãos, mais nada. Essa foi a escolha que eu fiz, essa foi o planejamento que eu fiz, e isso foi de acordo com a direção que Deus me deu. Escolher o local certo, o ambiente certo, e fazer as coisas certas. Eu poderia ter em vários lugares, poderia ter feito várias coisas, mas eu me decidi a estar na casa do Senhor, a entregar minha vida para o Senhor, e viver uma vida direcionada pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós possamos pedir, pensar ou imaginar. Ele pode nos dar muito mais, desde que a nossa vida esteja baseada num propósito, desde que todas as coisas da nossa área, da nossa vida esteja baseada no propósito. Você talvez está pedindo uma porta de emprego, a pergunta é: por que você precisa dessa porta de emprego?
Talvez você está precisando de uma profissão, a pergunta é, e aí, lá nessa profissão você vai exercer o reino de Deus? Quantas pessoas vão se chegar a Cristo por tudo aquilo que Deus tem dado nas suas mãos para você administrar? Esse é o segredo, esse é aquilo que o Espírito Santo tem ministrado. Isso é algo surreal que a gente tem feito. E quando nós entendemos isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é as nossas escolhas, é o local, é o que eu tenho que fazer, é esse entendimento que eu tenho que ter. Eu estou num local onde que tem agradado a Deus? Eu estou num local onde ali, o Espírito Santo, eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, ali eu tenho a oportunidade de dar testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. As pessoas, Paulo nos diz que nós somos cartas escritas para Deus, para as pessoas. Paulo diz que nós somos cartas escritas, e a pergunta é, como que as pessoas têm nos lido? Se eu morrer hoje, vai ter um caixão aqui não, vai ter lá na igreja não, mas vai ser lá como é que fala? Capela mortuária. A pergunta é, quando as pessoas olharem para mim ou para você dentro do caixão, o que elas vão dizer? Porque dizem que todo morto é bonzinho, né? Ah, era tão bonzinho. Que história. O que você está fazendo para gerar, para motivar, para impactar uma próxima geração? Não adianta eu cantar um louvor, estou gastando a minha vida, e a gente não está gastando a nossa vida com aquilo que é o mais importante. A segunda parte que a gente entende, quando Jesus fala de construção de uma casa, é a fundação da casa. Esse é o primeiro passo para construir, e é Ele quem define como vai ser a casa. O tamanho da casa se baseia na fundação. Você entende que para você construir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer, você já escolheu um local, você já definiu um local. A minha esposa que é boa para isso, ela sempre fala assim, não, tem que ver onde que o sol está nascendo, aonde que o sol está se pondo, senão a casa vai ficar o dia inteiro no sol. Eu olho assim, cara, pensa em tudo, e realmente a gente tem que analisar tudo. Se chover, se aqui passa um leito do rio, se não passa, se der enchente, aonde que vai, aonde que não vai, as histórias que tem do passado. Espera aí, deixa eu ver para onde que está. Se você fizer uma casa aqui na frente, vai tapar a vista. Quantas pessoas compram um prédio, compram um apartamento, de repente levanta outro apartamento na frente, e o cara fica vendo só as costas do prédio. Estratégia. O cara vende o prédio de trás primeiro, constrói, depois vende da frente, de frente para o mar. Era de frente para o mar, agora não é mais. Perde valor. Então tudo tem que ser analisado, a gente analisa. E a fundação da casa é justamente isso. A fundação é a base. Você saber que aonde que você vai fazer a sua casa. A fundação, ela é a base, é o alicerce principal, porque através da fundação você vai falar quantos andares a casa pode ter. Estou certo ou estou errado? A fundação, ela é fundamental para o tamanho que você quer. Eu falo, e uma coisa, é como se a gente vivesse a nossa vida, nós somos uma árvore que dá fruto. Agora, qual o tipo de fruto que nós estamos dando? Eu posso ser um pé de alface, jogar a sementinha ali, mês que vem você vai lá e come alface, aí você tem que plantar de novo. Mas eu posso ter um pé de jabuticaba. Lá em casa minha mãe tem um pé de jabuticaba. Eu fui lá na roça, eu busquei o pé de jabuticaba, já tem uns 12 anos, esse pé de jabuticaba. Ele começou a dar jabuticaba agora. Só que o pé de jabuticaba, ele tem uma particularidade, quanto mais velho ele fica, mais jabuticaba ele dá. Se você vê um pé de jabuticaba centenário, você não tem noção da quantidade de jabuticaba que esse pé dá. Só que esse pé demora no mínimo 15 anos para começar a dar jabuticaba. Agora você já compra de enxerto aí que começa a dar, mas um pé original, você plantando ele desde o início, deixando ele crescer a partir dos 15 anos que ele começa a dar jabuticaba. E nunca mais ele para de dar jabuticaba. A nossa vida, a nossa fundação, a nossa base, ela tem que ser pautada nisso. É saber quem eu quero ser. Qual base, aonde que eu estou firmado, qual a fundação que eu quero fazer. E para mim fazer uma fundação, ela dói. Porque quanto mais fundo eu cavar, mais o alicerce, mais fundo eu cavar, mais forte fica a edificação para cima. Assim como a palmeira, a gente acha que as raízes dela são maior para baixo do que para cima. Por isso que quando tem as tempestades, elas não caem. Ela começa a crescer, parece que ela não cresce, ela fica um tempo parada, ela vai criando raiz, ela tem mais raiz para baixo do que planta para cima. Por isso que ela não cai.
Por isso o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Não importa o tamanho da casa, ela sempre vai aguentar o peso. Se nós tivermos como fundamento Jesus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, se nós tivermos como fundamento o plano de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus entronizada dentro da nossa vida, não importa o tamanho. Se nós tivermos com a nossa fé firmada em Jesus, o tamanho da casa não importa, porque ela vai aguentar. Você pode estar construindo uma casa de 10 andares, de 15 andares, de 20 andares. Se o alicerce for Jesus, ela vai conseguir estruturar, ela vai conseguir ficar de pé. Não importa o que venha. A fundação é a parte principal que nós temos que entender, aonde que nós estamos alicerçados, aonde que estão as nossas raízes, aonde que nós estamos plantados. Isso é que importa. Isso é o mais importante para mim e para você. Nós entendermos aonde que eu estou. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo, amém? Aonde que Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso que nós estamos inseridos em uma igreja, por isso que nós ceiamos, por isso que nós batizamos, por isso que nós estamos aqui e nós participamos dos rituais do culto, por isso nós estamos aqui servindo ao Senhor, porque não existe um corpo que não serve. Jesus veio aqui nessa terra, o que Ele mais fez, o que Jesus mais fez, foi servir as pessoas. O que Jesus mais fez. E nós temos que ser, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós buscamos todo dia sermos a imagem e semelhança do Senhor. E quanto mais nós buscamos a Cristo, mais a gente ajuda o nosso próximo. Quanto mais eu busco a Cristo, mais pessoas vão chegar perto da gente por necessitados. Quanto mais eu ajudo o Senhor, mais pessoas vão precisar, porque você tem algo que elas necessitam. Porque você tem algo que é só o Espírito Santo de Deus que pode dar, a paz e a alegria, e o entendimento da palavra para essas pessoas. A terceira parte que nós entendemos da casa, eu fundamentei minha casa, eu já escolhi o local, eu já fiz a fundação, agora eu preciso fazer o que? Eu preciso construir as paredes dessa casa, construir as paredes, e quando eu falo em construir as paredes, preciso escolher o que usar, se eu vou usar lajota, se eu vou usar pedra, se essa casa vai ter coluna ou não. Às vezes você pode ter uma fundação no local bom, você pode ter um alicerce bom, mas as paredes, você tem que definir como que você vai construir. Se a sua parede, às vezes eu já vi casa de canto virado, que a gente fala, né? Que as pessoas falam, não, vou economizar na lajota, vou fazer uma casa de canto virado, sem coluna, vou dar meu jeitinho. As escolhas, as decisões são nossas na nossa vida. E quando nós entendemos que a nossa fé, a nossa base está firmada em Jesus, nós entendemos que as escolhas que nós temos na nossa vida são pautadas justamente nisso. Senhor, vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso, eu vou gastar mais recursos, mas eu vou fazer uma casa boa. Sabe, cada lajota daquela que você coloca, quando nós estamos crescendo, justamente são os momentos que mais dói. Nós não temos telhado, e nós estamos botando a lajotinha no sol. Sabe aquela dificuldade que você passa? Senhor, eu já estou cansado, eu não vou no culto. Mas Senhor, é pelo Senhor, eu vou. É mais uma lajotinha que você está colocando, é mais uma parede que você está fazendo. Senhor, está difícil, está muito difícil, eu não estou conseguindo fazer as coisas. Você bota o seu joelho no chão e começa a orar. Senhor, eu confio no Senhor que vai dar certo. É mais uma lajota que você está colocando. E a nossa vida vai, e as paredes vão crescendo, e as paredes da casa vai crescendo, porque nós estamos construindo uma casa fundamentada numa direção, numa ordenança. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é sem planejamento, não é eu vou fazer para ver o que vai dar. Não é assim que funciona o reino de Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que as coisas de Deus, todas elas são muito organizadas. Quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança, Ele determinou os metros, como que ia ser, os olhaus de ouro, ia entrar 2 varas de acácia, e Ele falou assim, que ninguém toque nessa arca. Só quem tocou nessa arca foi um esqueci o nome dele, um homem cheio do Espírito Santo, que era um marceneiro, que ele construiu a arca. E um dia essa arca, carregando ela de qualquer jeito,
botaram em cima dos bois, que não era quem tinha que carregar o sacerdote, cada passo que dá tinha que ter um sacrifício, e botaram de qualquer jeito a presença de Deus, e a arca sendo carregada através de Davi, a arca pende, Uzá vai e bota a mão na arca. A intenção dele foi boa, foi muito boa, mas Uzá foi fulminado naquela mesma hora por Deus, porque ele deu um comando: ninguém coloque a mão na arca. E muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, e a gente não consegue entender por que a nossa vida está travada, por que as coisas não andam, por que as coisas não têm. A Bíblia me diz: esperei com paciência no Senhor. E hoje, quão difícil é a gente esperar com paciência, porque as coisas são muito rápidas, a tecnologia está aí, se acontece algo ali, todo mundo já sabe, já está aí. Se eu oro de manhã, eu já quero a resposta de tarde. A gente não espera nem Deus preparar, não espera nem as coisas acontecer, porque nós estamos vivendo num mundo onde que as informações são muito rápidas, são geradas muito rápido, e nós estamos vivendo nesse ciclo, nesse vício de querer as coisas mais rápidas. Nós estamos vivendo nesse ciclo de querer as coisas mais rápido. Eu falo de planta, antigamente você plantava e esperava ela dar os frutos, hoje você já vai ali, já compra uma planta já dando fruto, porque nós estamos vivendo numa era de rapidez, de velocidade, mas esperar com paciência no Senhor. Eu lembro que quando eu fui casar, a primeira coisa que eu fiz uma oração que eu aprendi. Eu falei: Senhor, que eu tinha que escolher a minha esposa, porque Deus tinha que preparar ela, ou Deus tinha que me preparar para ela. E eu fiz uma oração: Senhor, eu quero uma loura, não precisa ser loura original, pode ser de cabelo pintado, já dei esse testemunho várias vezes. Falei que seja uma mulher trabalhadeira, que seja uma serva do Senhor, e eu fui pedindo, em pensamento ao Senhor, fui pedindo, e eu fiz um propósito ao Senhor, que eu só beijaria a boca de alguém se fosse a minha esposa. Eu me converti com 27 anos, e aos 28 anos eu casei, um ano depois. Conheci minha esposa no dia 4 de fevereiro, no dia que eu conheci ela, eu pedi ela em casamento, porque eu sabia o que eu tinha pedido a Deus. E quando ela veio, nós fizemos 16 anos de casado, temos 2 filhos, para a honra e glória do Senhor, porque a gente sabia. Eu não fui enganado em momento nenhum, quando o diabo tentou lançar bandejas, ou setas, falando que seria uma morena, uma ruiva. Não, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu tinha orado, e no dia que eu conheci ela, ela me chamou de louco, mas eu sabia, eu tinha certeza, convicção do que eu tinha orado, do que eu tinha pedido a Deus, eu tinha certeza que Deus tinha preparado ela para mim. E é isso que nós temos que entender: uma casa, uma parede firmada, confiando no Senhor, que cada lajota, que cada momento que nós vamos passar da nossa vida, cada dificuldade que nós temos, é porque nós estamos construindo algo. Eu não estou simplesmente trabalhando, eu não estou simplesmente servindo ao Senhor aqui na igreja, porque eu quero aparecer. Não, eu estou servindo porque existem vidas que dependem do meu serviço, daquilo que Deus tem me usado para mim fazer, para mim alavancar vidas. Tudo que eu faço para o Senhor, eu sei que é uma lajotinha que eu estou plantando, porque a Bíblia fala que aqui eu posso construir uma casa. Mas Jesus, no dia que Ele morreu naquela cruz, Ele inaugurou o céu com um ladrão, e aquele ladrão, ele se arrepende e fala: Senhor, eu sou digno de estar aqui, mas o Senhor não é. Quando o Senhor estiver lá no céu, lembra-se de mim. E Jesus vira para ele e fala assim: filho, ainda hoje você estará comigo, ainda hoje você estará comigo. E a Bíblia fala que Jesus, Ele fez as mansões celestiais para mim e para você. Você pode estar querendo construir casa, mas Deus já preparou mansões para nós. Nós vamos viver nessa terra, independente do que seja, sabendo que tudo o que eu faço é para o reino de Deus, e isso vai me direcionar. E você sabe o que isso me faz? Isso me traz muita paz e alegria, porque tudo que eu faço, eu tenho a convicção de que é Deus que está fazendo, não sou eu. Eu tenho a convicção de que é Deus que está me direcionando. Vai para lá e eu vou. A nuvem anda, eu ando. A nuvem para, eu paro. Assim como era no deserto. A quarta coisa que eu aprendo é o telhado da casa. Como vai ser feito? Muitas pessoas se alicerçam no Senhor, muitas pessoas escolhem o local, muitas pessoas fazem uma boa fundação, constroem as paredes, mas em certo momento da sua vida, eu estou cansado, vou fazer de qualquer jeito. Eu estou cansado, eu já fiz tanta coisa, eu já fiz tanto para isso, eu já fiz tanto para aquilo, fiz tanto para aquilo outro. E na hora de fazer a cobertura, faz uma cobertura de telha,
porque é mais fácil, de Eternite. Faz uma cobertura às vezes de zinco, porque é mais fácil, porque você vai ter que mais gasto, porque você vai ter que fazer uma cobertura de laje. E quantas vezes você dorme numa casa quando vem uma tempestade de telha? Quem já teve essa oportunidade de estar numa casa quando vem uma tempestade de telha? Dá medo, não dá? E não é pouco medo não, parece que vai cair tudo. E assim vai. O telhado é a nossa proteção, é o nosso escudo. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo ou o inimigo tentar entronizar algo na minha vida e na sua vida, se eu tiver baseado na palavra de Deus, ele não tem força para resistir àquilo que é verdade, porque só ela nos liberta, só ela nos dá direção, só ela nos encoraja a conseguirmos, só ela tem as palavras de vida eterna na nossa vida, só ela que nos momentos de maior dificuldade, eu abrindo a minha Bíblia, eu ouço Deus falar comigo, é só ela que me dá os exemplos necessários que eu preciso ter para ter uma vida pautada, para ter uma vida fincada, para ter uma vida enraizada em Jesus. É a palavra de Deus, é o escudo, ela é a fortaleza, é ela que me direciona. Quando eu estou passando por algumas áreas da minha vida, alguma situação que eu preciso de uma resposta, é através da palavra de Deus que eu busco. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé eu tenho. E a Bíblia diz, um grão de mostarda, eu posso pedir o Itabira para se jogar no mar e ele vai. É a palavra de Deus quem está falando isso, é a palavra de Deus quem está revelando isso, e a palavra de Deus é o nosso alicerce, é ela que nos conduz, é ela que nos direciona, é ela que nos dá a direção para onde que nós temos que ir, para onde que nós temos que fazer, é ela que nos direciona aonde que nós estamos, aonde que nós colocarmos as plantas dos nossos pés, seria abençoado, aonde que eu colocar os meus pés, ali o Espírito Santo vai estar comigo, aonde que eu abrir a minha boca, não sou eu que vou falar, mas o Espírito Santo através de mim, pelo conhecimento da palavra, para que vidas, para que almas se rendam a Jesus, e até mesmo para que o mal saia, é através da palavra de Deus, é através dela, que eu consigo viver uma vida pautada, sem engano, sem mídia, sem nada me conduzindo, e só através da verdade. Se a Bíblia fala que é assim, é assim. Se a Bíblia fala que Jonas foi engolido por uma baleia, eu acredito. Se a Bíblia falasse que Jonas comeu uma baleia, eu também acreditava. Porque a Bíblia, ela revela tudo, ela ensina tudo, ela ensina tudo. Se você ler lá no princípio, lá em Gênesis, logo no início da Bíblia, vai falar que o homem procura água nos céus, e a Bíblia fala que Deus faria uma separação entre águas, embaixo do céu e em cima do céu. Você pode ler, está na sua Bíblia. E essa separação ele chamou de céu. Quando a gente fala da Pangeia, já está na Bíblia, que ele juntou todas as terras num lugar só. A Bíblia fala que foram separadas as terras, mas a Bíblia fala que ele ajuntou as terras num lugar só e fez uma separação de águas aqui embaixo. Quando a Bíblia me fala que o que eu tenho que fazer, ou quando ela me direciona o que é certo e o que é errado, quando a Bíblia me instrui a fazer, a trilhar esse caminho, eu entendo que cada dia mais eu estou buscando, eu estou indo numa direção certa, que é o meu alvo, que é Jesus. A Bíblia foi escrita desde o início, desde Gênesis, quando você lê, que ela fala da criação do homem, mas a partir da queda do homem, a Bíblia vem falar de quem? De Jesus, a vinda de Jesus. E quando nós temos no Novo Testamento, quando a Bíblia vem falar, desde os Evangelhos até o Atos dos Apóstolos, ela vem falar de quem? Da volta de quem? De Jesus. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro de tudo, por isso que ele formou. Em Mateus 7, 24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, é praticar tudo aquilo que a Bíblia tem falado, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você chegou aqui nessa manhã, você e mulher, quer ser um homem ou uma mulher prudente, é através de ouvir as palavras e começar a praticar as palavras. O que eu posso, o que eu não posso, eu não posso. Eu queria que você se colocasse de pé. Não sei em qual estágio da sua vida hoje, se está na fundação, se está na parede ou se está no telhado,
Você tem a oportunidade dessa manhã de analisar em qual área da sua vida você está, em qual estágio da sua vida você está. Talvez você está buscando algo, ou talvez precise sair dessa casa que está vivendo e começar tudo de novo, mas do jeito certo. Só sei que se Jesus for o alicerce da sua vida, da sua casa, Ele suportará todos os tipos de situações. Não importa se vem chuva, não importa se os rios transbordem, não importa se os ventos soprem, não importa a tempestade, essa casa sempre estará de pé. Talvez você está aqui nessa manhã pedindo a Deus uma direção, e Deus está falando assim: ei, como está a sua casa? Talvez você chegou aqui nessa manhã, talvez a sua casa está formada, talvez você tenha uma casa, mas ela não está alicerçada em Jesus. E toda vez que vem uma tempestade, toda vez que vem algo, ela se desmorona, você tem que reconstruí-la de novo. Deus está te dando, Jesus está te dando a oportunidade dessa manhã, que você tem a oportunidade de começar a entender, de começar a planejar e de começar a executar. O Espírito Santo está trazendo sonhos de pessoas aqui que têm sonhos, mas esses sonhos não foram concretizados, e muitas das vezes você esqueceu. O Espírito Santo está começando a ministrar no seu coração algo que você planejou lá no passado, mas não executou, e esses planos vão ser executados. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar. Deixe que o Espírito Santo fale com você aquilo que você precisa ter esse entendimento. Eu queria que você pudesse entender como que está a construção da sua casa nessa manhã. Aonde que você firmou as suas raízes, aonde que é o alicerce, qual é o local que você escolheu, como que as coisas têm fluído. Se a sua casa está firmada na rocha que é Jesus, se seu alicerce foi bem construído, foi bem sólido, a base da sua, onde que vem a base da sua casa? A base da sua casa está sendo firmada em quê? Como que você está construindo seus princípios, seus valores? Como que tem surgido essa base para que ela cresça, para que você se transforme em pessoas, em gerações, para que os seus filhos, para que os seus netos, para que os seus bisnetos possam usufruir de algo que você tem construído? Talvez você está passando por um momento que você não está entendendo nada, que as dificuldades estão chegando por todos os lados, e você está nas paredes, você está construindo algo, e eu sei que é cansativo, eu sei que é doloroso, mas você está construindo algo para o reino, não é algo para mim e para você, é algo que nós estamos construindo para uma futura geração, é algo que nós estamos alicerçados ali, sabendo que Jesus é a rocha, que Jesus é a base, que Jesus é o fundamento, e nós estamos passando por algum momento de dificuldade. Sim, nós vamos passar por esse momento de dificuldades, mas sabendo que um dia nós vamos estar com o Senhor. Um dia, quando a nossa casa estiver pronta, nós vamos estar ali, sabendo que aquela casa é uma casa de oração, que nós vamos estar sabendo que aquela casa é uma casa de bênção, que nós vamos saber que essa casa é uma casa de milagre. Existe um jovem que estava no meio de uma multidão, e a Bíblia fala que mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, foram alimentadas. Mas o que chama a atenção é que existia um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Enquanto a multidão estava ali tentando se alimentar, aquele jovem estava ali com 5 pães e 2 peixinhos e sendo parte do milagre. O que Deus quer de mim e de você nessa manhã é que você seja como esse jovem de 5 pães e 2 peixinhos, que você não vive das migalhas ou dos milagres, mas que você seja a fonte do milagre aonde você botar os seus pés. Por isso eu queria, o Ministério Louvor vai estar louvando, e que você possa estar meditando naquilo que o Espírito Santo tem, no seu chamado, no seu propósito, e aonde Deus quer te colocar. As escolhas é sua, aonde que você quer ser plantado, aonde que você quer ser inserido, e a escolha é sua, aonde você quer chegar. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Se tentaram matar os
os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Senhor, nessa manhã nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que quando nós dobrássemos nossos joelhos, nos arrependêssemos de nossos pecados, o Senhor sararia a nossa terra. Nessa manhã nós estamos aqui, Pai, para engrandecer o Teu nome. Assim como cada um entrou por essas portas, Senhor Jesus, eu não sei como que eles vão sair, mas que eles saiam daqui cheios do Teu Espírito Santo, com direção, com uma visão, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor gerou na face dessa terra, para que eles possam, aquilo que o Senhor fez, ó Pai, com que eles fossem gerados, com um propósito, que esses propósitos sejam cumpridos, e que o Senhor abençoe nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos planos, nossos projetos, aonde nós estivermos, Senhor Jesus, que nós possamos levar as boas novas, levar a Tua palavra, e que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacita, meu Pai, o Senhor nos direciona, para sermos servos fiéis ao Senhor em tudo, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida. Por isso nos guarde, nos proteja, nos dê uma semana abençoada, nos dê um culto nessa noite abençoado, que nós ali, Senhor, nós vamos ter a vida se rendendo ao Senhor, e nós vamos fazer uma festa. Por isso nos leve até as nossas casas em paz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um, e até a noite, em nome de Jesus.